Agora, na Antena 1, vamos continuar a assinalar este Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que é amanhã, justamente, mas ao longo da semana temos dedicado a semana ao consumidor. Andamos aqui a assinalá-lo com vários convidados em diferentes momentos. Esta tarde vamos conhecer uma campanha que foi lançada hoje mesmo pela Direção-Geral do Consumidor. Chama-se Plano de Saúde ou Seguro de Saúde. Conheça as diferenças e escolha, sem dúvidas. É a nossa convidada Sónia Passos, diretora do Serviço de Comunicação ao Consumidor da Direção-Geral do Consumidor. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Vamos tentar perceber então que campanha é esta, como é que nasce. Imagino que nasça das muitas dúvidas que ainda existem sobre, afinal de contas, o que é um plano de saúde e o que é um seguro de saúde. É isso, não é? É isso mesmo. Estas dúvidas chegam-nos através de reclamações e de pedidos de informação. E o que nós verificamos é que, apesar dos planos de saúde existirem já há quase uma década, os consumidores contratam frequentemente planos de saúde, julgando estar a contratar um seguro de saúde. E há diferenças nestes dois produtos. E são muitas, não é? São muitas. Eu posso elencar muito rapidamente. Sim. Vamos tentar olhar para o plano de saúde, por exemplo. Muito bem. Num plano de saúde, por exemplo, não existe qualquer período de carência. Aquele tempo, quando se contrata um seguro de saúde de 3 a 6 meses, conforme seja uma consulta ou seja um internamento que se tem que esperar, é imediato. Este plano de saúde, que no fundo é um cartão de descontos, no dia seguinte podemos utilizá-lo numa consulta. Portanto, é uma vantagem, não é? É uma grande vantagem. Sim, é uma característica para quem que está a contratar. Exatamente. É mais flexível e é imediato. Para quem tem urgência, por exemplo, pode ser aqui uma solução. Outra característica é a idade limite de adesão. Nos seguros, há idade e isso depois agrava o prémio. Aqui não. Aqui não. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode utilizar o tal plano. O histórico da saúde é outra característica. No plano não importa. Enquanto no seguro de saúde pode haver seguros de saúde específicos conforme as doenças que a pessoa tem. Ou já teve, não é? Ou já teve, exato. O plafond anual, no caso do seguro de saúde, há um plafond, no fundo é o limite, é um limite que eu posso gastar durante aquele ano. E isso também vai agravar ou vai definir o prémio que eu tenho que pagar também daquele seguro. Significa que, vamos imaginar que tenho consultas ou internamentos até um certo limite, a seguradora vai-me dizer que vai assegurar e a partir daí não. No caso do cartão de saúde também não. Reembolsos. O plano não dá reembolsos. No seguro de saúde o que eu posso fazer é vou à rede de médicos convencionados ou de hospitais convencionados ou vou a um médico que tem acordo com o segurador e depois peço a devolução. Neste caso do plano é mais restrito. Aqui a rede é tradicionalmente menos ampla e a única coisa que eu tenho é com o cartão, no fundo deste chamado plano, é dado um desconto face ao preço da tabela. É apenas isso e não há reembolso. Quanto à rede convencionada do plano de saúde, como referi, é mais restrita, habitualmente. E depois, muito importante, se calhar, uma das características mais importantes que pode levar a decidir a escolha de um ou do outro, o cancelamento do contrato. No caso dos seguros, quando deixamos de pagar, vamos imaginar o seguro automóvel, esquecemos, deixamos de pagar, passou, perdemos o seguro. Ele é cancelado. E acaba por ser, por um lado, benéfico para a seguradora, por um lado, e o consumidor pelo menos não tem ali uma dívida. Se pensarmos noutros seguros, deixei de ter capacidade financeira para determinado seguro. Deixo de pagar. No caso do plano de saúde, o tal cartão, não é? Que dá descontos. O tal cartão tem uma anuidade em que mensalmente eu vou pagando pouco, e por isso é que há aqui uma grande adesão a este tipo de cartões ou de planos de saúde, mas tenho que pagar pelo menos 12 meses. E muita atenção, no contrato, em regra, está escrito que se renova automaticamente. E por vezes, se nós não rescindirmos o contrato no prazo correto, ainda tenho mais um ano de contrato e assim sucessivamente. Ou seja, estou aqui a pensar que, eventualmente, numa situação hipotética, imagino que eu contratei esse plano de saúde e que fico desempregada e não tenho como pagar, mas tenho que pagar durante um ano.
Tem de pagar durante o ano porque assinou e Claro. contratou desta maneira. E por isso é que nós alertamos para ter muito cuidado primeiro, no momento da contratação, perceber se estou a assinar um contrato de seguros ou um plano de saúde. Muitas vezes as pessoas são abordadas telefonicamente ou fazem através da internet, especialmente quando são abordadas telefonicamente e lhes é, enfim, Vendido. vendido e é estimulada a pessoa para contratar, não têm capacidade nem há tempo para perceber se este plano está de acordo com as minhas necessidades. E as minhas necessidades têm a ver a zona de residência onde eu vivo, as minhas doenças, os médicos que eu habitualmente recorro. Por isso tem que se ver se este plano tem médicos na minha área de residência, das doenças que eu tenho, as especialidades a que eu habitualmente recorro, porque corro o risco de fazer o plano e depois deixar de poder consultar, ou pelo menos terei que pagar as consultas na íntegra dos médicos onde vou. Acaba por não ser benéfico. E temos várias reclamações de consumidores que vêm se queixar disto mesmo. O plano, que me parecia tão bom e barato, Afinal de contas, Afinal, para não serve nós para nada. ou para mim não serve, não é? não serve para nada. Por isso há esta necessidade de, vamos chamar-lhe literacia aqui na informação, não é? De capacitação do consumidor, não ter medo de dizer eu não quero ou tenho tempo para pensar, ou vou pedir ajuda a alguém e vou-me aconselhar, aqui na minha família. O consumidor tem todo o direito a ter este prazo de reflexão. E tem direito, que a lei lhe dá, caso seja celebrado através de telefone ou através da internet, de, durante 14 dias, exercer aquilo que é o direito de resolução, quer dizer, arrependi-me, não quero, não tenho que dar qualquer justificação. Um alerta convém que seja por escrito e guarde Para ficar essa prova. com uma prova, não é? Tal e qual, Exatamente. tal e qual. Portanto, mesmo depois de assinar, mesmo depois de dizer que quero, pode voltar atrás e dizer não quero. Afinal, não quero, pensei bem e tenho 14 dias para o fazer. Se for feito à distância. Passados esses 14 dias, pronto, nada a fazer, não é? Exatamente, temos a tal anuidade e será difícil desvincular-se desse contrato. Se calhar o importante era evitarmos, já que a literacia nestas questões não é tão grande assim da população portuguesa, o melhor era evitar estes contratos assim, a telefone ou à pressa, não é? Seria presencialmente. Pois, exatamente. Mas nesta situação e noutras. preferencialmente seria estar uma pessoa ali a tirar todas as dúvidas, fazer todas as perguntas, porque as letrinhas pequeninas também têm que ser lidas e nós não lemos. Essa é que é a questão, não é? É verdade. E as letrinhas pequenas têm consequências, não é? As grandes e as pequenas. E os contratos são longos, às vezes são complexos, têm a linguagem que nem sempre é mais simples. Por isso é que aconselhamos muito a que os consumidores mostrem. Sejam eles idosos, sejam eles, enfim, com baixa literacia, ou até que não sejam portugueses, não dominem bem a língua, a pedir ajuda. Por exemplo, junto de um centro de informação autárquico ao consumidor, há cerca de 70 centros autárquicos ao consumidor espalhados, ativos, com protocolo com a Direção-Geral do Consumidor, e são estruturas de proximidade que as pessoas podem correr, designadamente as pessoas mais idosas que frequentemente vão a estes serviços. Ter de explicar que foi feita uma proposta de um plano e verificar se é ou não adequado. Ou então informar-se com pessoas da família, com pessoas, eventualmente um filho, um neto, alguém que esteja por dentro das questões e que possa Exatamente. eventualmente ajudar. Portanto, resumindo e concluindo, plano de saúde é uma coisa, seguro de saúde é outra. Não há um melhor do que outro, são diferentes e podem adaptar-se de formas mesmo. também diferentes Isso mesmo. à nossa vida, às nossas circunstâncias. É isso. É isso. É a conclusão a que nós Em chegamos. conclusão, em caso de problemas, temos aqui duas vias. Uma delas, quando queremos, vamos imaginar que não estamos a conseguir rescindir o contrato, isto no final do prazo, em regra há 1-2 meses em que é dito que, ou até 1-2 meses de findar, no fundo é o 10º mês, vamos imaginar o 11º, até esse momento, aceitam a rescisão do contrato. Isso deve ser feito por escrito. Vamos imaginar que estamos com dificuldades, que do outro lado estão a dificultar a nossa vida, também acontece, há reclamações deste género, ou outro tipo de problema. Recorrer a um centro de arbitragem de conflitos de consumo.
Pronto, temos também todo o território coberto, há centros de arbitragem de proximidade que de forma gratuita, a maior parte deles, ajuda o consumidor e contactam em nome do consumidor esta empresa. E o histórico que nós temos das reclamações que estão nos centros de arbitragem, elas são todas resolvidas por acordo. Por isso aqui uma grande vantagem para o consumidor. Quando se fala em consumidores, fala-se muito em reclamações e fala-se muito em falar com o vizinho do lado, em falar em casa, com a família. Se calhar eu acho que nós já temos mais informação e já sabemos mais e melhor como fazer as coisas, mas nunca é demais sublinhar que há uma forma. Há várias, mas hoje queremos chamar a atenção para uma forma de reclamar como deve ser. Quer ajudar-nos? Sim, o livro de reclamações, seja ele no formato físico, mas preferencialmente no eletrónico, é a fonte oficial de dados de reclamações. E é importante tanto para o consumidor como próprio para as entidades fiscalizadoras, reguladoras, para a Direção-Geral do Consumidor. É importante congregar as reclamações todas do consumidor num instrumento que protege os seus dados e que canaliza-se, no caso da versão eletrónica, quando um consumidor utiliza o livro eletrónico, imediatamente essa reclamação chega às mãos, literalmente às mãos, da entidade fiscalizadora ou reguladora respectiva e, simultaneamente, à empresa. Portanto, não há o perigo de se perder pelo caminho, não é? Não se perde. Eu acho que muita gente tem essa ideia de que eu vou fazer uma reclamação, mas depois aquilo nunca chega ao sítio e, portanto, vai ficar perdido pelo caminho. Isso não acontece. Não, com a grande vantagem da versão eletrónica, a empresa é obrigada a responder ao consumidor, algo que não acontece no livro físico. No livro físico, neste momento, apenas os serviços públicos essenciais, a água, a eletricidade, as comunicações, os transportes, a empresa é obrigada a responder. Nos outros casos, parece estranho, não é obrigada a responder. Por isso as pessoas nunca me responderam, porque legalmente não são obrigados. Eticamente, enfim, em termos de cortesia comercial, recomendamos que sim. Claro que sim. Que deveria dar uma resposta. Se querem manter o cliente, e este aqui é o desejo, penso eu, de qualquer empresa, manter o seu cliente. Por isso, a grande vantagem, utilizem um livro eletrónico e, para além disso, podem juntar até 3 documentos, seja uma fotografia, a cópia da fatura, a cópia do contrato, os e-mails todos que mandaram, enfim, é aqui uma grande vantagem. O que a empresa recebe e nesses 15 dias que tem úteis para responder, a entidade fiscalizadora fica a aguardar a atuação da empresa, a resposta é dada e nessa altura a entidade reguladora ou fiscalizadora analisa a resposta que foi dada ao consumidor. E, na maior parte dos casos, o processo não avança porque, em muitos casos, a situação fica resolvida, só através dessa maneira. Noutros casos, não há propriamente um ilícito, uma violação da lei, por isso não há lugar a um processo de contornação, mas, frequentemente, há um conflito de consumo quando a empresa não resolve. E, nesse caso, é ao centro de arbitragem que se deve recorrer. Muito bem, portanto, livro de reclamações eletrónico é a melhor forma de fazermos as nossas reclamações porque seguem estes trâmites todos, este caminho todo e, portanto, há uma reclamação. Tem ideia de quantas reclamações é que já receberam desde o início, desde 2017, não é? Começou como um piloto, com apenas na altura com 3 serviços públicos essenciais e depois foi gradualmente juntando todos os setores económicos e neste momento temos 35 entidades fiscalizadoras e reguladoras e temos todos os setores económicos. Temos cerca de 1.300.000 reclamações feitas no livro eletrónico apenas. Mas numa média, por ano, recebemos livro físico, versão física e versão eletrónica, cerca de 400.000 reclamações. Isso assim de repente parece muito, mas não é tanto, pois não, tanto quanto... Ficam muitas por juntar. De qualquer maneira, é um crescimento sólido, não é? E temos vindo a verificar, isso é muito interessante, que as pessoas estão a utilizar mais o livro eletrónico e menos o livro físico. Pronto, temos aqui uma desmaterialização da própria reclamação e grande vantagem também para quem analisa reclamações, a Direção-Geral do Consumidor também analisa o facto de se fazer um eletrónico, consegue-se ler muito melhor, as pessoas conseguem escrever muito mais do que no livro físico, tem um espaço muito pequenino e a caligrafia nem sempre é simpática de ler. Muito bem. Sónia, antes de ir embora, eu queria fazer-lhe uma pergunta que tem a ver com uma campanha junto de idosos. Nós já aqui falámos dos idosos que são muitas vezes, são consumidores também e muitas vezes mais frágeis, enfim, com mais dificuldade de acesso, por exemplo, à internet, enfim. E vocês têm campanhas de sensibilização e de informação para com esta população?
Temos. Nós iniciámos o ano, e aliás é um ano dedicado todo ele a esta população mais idosa, mas começámos com uma campanha em que materializámos em calendários de parede. Isto para ter várias mensagens muito diretas, designadamente sobre os centros de arbitragem, sobre a utilização do livro de reclamações, mas também coisas tão simples como guarda os seus talões, vai ser importante no momento de reclamar. E guarda os seus talões, já agora aqui dar uma dica, porque frequentemente guardamos, quando vamos buscar já não conseguimos ler o que está no talão. Tirem uma fotografia, exatamente. Ou peçam também a fatura por e-mail, porque é mais simples, será mais simples para guardar esses talões. Não, e às vezes guardamos e já não sabemos onde, não é? Também. Porque já passou um ano, onde é que está o talão? Entre já a carteira e a gaveta, algures está o onde talão. É que eu guardei isto? Exatamente. Mas ler também bem os contratos, ler as letras pequeninas e resolver os contratos e rescindir os contratos. E não ter vergonha, a tal vergonha, de pedir ajuda. Seja a quem for, seja ao vizinho, à família, a um centro de informação autárquico ao consumidor, à Direção-Geral. Exatamente. Eu acho que era importante, estava aqui a olhar para as vossas informações que foram disponibilizadas, desconfiar de ofertas que parecem demasiado boas para ser verdade. Isto é assim, é básico, não é? Sim. O povo tem uma expressão muito, muito curiosa que é: quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E não há almoços grátis. E não há almoços grátis, exatamente. Portanto, quando nos estão a dar alguma coisa que nós achamos que é demasiado, é ficar assim de pé atrás e pensar: na maior parte o que dos é que aí casos, vem, não é? É uma técnica de marketing, não é? É uma técnica de marketing que é utilizada, por isso aqui mais vale a prevenção. Especialmente quando o contacto é feito porta a porta, porque também esta campanha é dirigida às vendas porta a porta, ou às vendas por telefone. São aquelas situações... À porta do supermercado também. À porta do supermercado, ou na rua em que levam os idosos a estabelecimentos. Em todas estas situações tem de comum o seguinte: nós estamos na pacateira do lar ou na nossa vida do dia-a-dia e de repente alguém propõe algo muito interessante para vender. A mesma situação nas excursões. Excursões em que... Os colchões, lembro-me que havia houve uma altura, não sei se ainda existe, as poltronas e os colchões, exatamente. As loiças, tudo isso. Vai variando o produto, os preços auditivos, estamos mais nessa onda dos preços auditivos. Em todas as situações, a pessoa é apanhada de repente e parece-lhe que é uma compra muito interessante e faz. Daí que a lei dê, em todos estes casos, os tais 14 dias para arrependimento, para rescindir, mais uma vez, sempre escrito, e guarda essa prova de que resolveu o contrato. Pronto, muito bem. Sónia, obrigada por ter vindo à Antena 1. Sónia Passos, diretora do Serviço de Comunicação ao Consumidor, da Direção-Geral do Consumidor. Estivemos durante toda esta semana a olhar para a Semana do Consumo, a propósito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se assinala amanhã.